Eu sou o Ítalo Alves e a gente vai falar um pouco sobre fragmentação de ecossistemas aquáticos e os impactos. A gente vai falar primeiro dos livros utilizados, tá bom? O principal livro é esse, né? Fragmentação de ecossistemas. Só que tem um porém. Ele é baseado em artigos e a gente não vai expor os artigos. Né? O que a gente vai fazer? A gente usou ele como base, tá? Mas a gente usa outros livros para entender, tá? Para entender a fragmentação de ambientes aquáticos no geral, tá? No caso, para não ter que expor o artigo, trazer só o artigo, a gente vai ver o geral, tá? E aí a gente acaba utilizando outros livros, como a fragmentação de ecossistemas, tá? Que é do professor Eudes. Esse livro, eu não sei se eu posso disponibilizar ele, eu tenho que falar com o meu professor. E a biologia marinha, mas é só realmente para fazer uma comparação nos ecossistemas de águas continentais. Fundamentos de Liminologia, tá? Do Esteves. Esse aqui, para quem não sabe o que é a liminologia, ela é voltada principalmente para águas continentais, tá? Estudo de águas continentais. Veja que eu disse estudos de águas continentais. Eu não disse estudo de águas doces, ou algo do tipo. E não somente tá, o estudo das águas continentais, mas a dinâmica biológica, física e química, tá? As relações. A gente vai entender já um pouquinho mais sobre isso. E eu fiz uso também de um outro livro de liminologia, que é do Tundizi. Na verdade são dois autores, né? Não vou dar explicação, mas a gente chama, né, o Tundizi e o Esteves. Então vamos lá. Sim, uma outra coisa. Esse livro aqui não é tão complicado de você encontrar por aí, tá? Eu vou deixar ele, o capítulo 8, no caso, que é de fragmentos aquáticos. Esse aqui, como eu já disse, eu não sei se eu posso disponibilizar. Esse aqui dá para você encontrar na internet. Você encontra uma versão antiga desse na internet também, vermelhozinho, bem antiguinho, enfim. E esse aqui também dá para encontrar procurando bem, tá, na internet. Eu não vou deixar o link deles, tá? Só vou deixar o capítulo 8 desse aqui. Vai estar embaixo. Então, para a gente começar a estudar isso, a gente precisa falar de ecossistemas aquáticos. Só que, se você parar para ver, né, quando a gente fala em ecossistemas, existem muitos ecossistemas. Na verdade, existem divisões de estudo dos ecossistemas. Então, por exemplo, se você para ver qual é o maior ecossistema do mundo, é a biosfera, ou seja, a própria Terra. Então, você vai, né, dividindo os ecossistemas em áreas menores para ir estudando. E você, por exemplo, né, vai dividindo, e você tem os ecossistemas aquáticos. Só que nos ecossistemas aquáticos ainda tem muita coisa. Então você novamente pega e vai dividindo, tá bom? E aí você vai ter estudos de ecossistemas menores. Um estudo no caso de ecossistemas menores. E quem estuda, né, os ecossistemas aquáticos no geral é a hidrobiologia. Veja que eu estou falando da hidrobiologia, eu não estou falando da hidrologia. A hidrologia ela vai estudar a água em si, tá? Por exemplo, um químico, quando ele vai estudar, por exemplo, chuvas ácidas, ele não necessariamente está estudando os organismos ou qualquer coisa do tipo, ou interações. Ele está estudando somente a chuva ácida. A hidrobiologia que vai estudar os ecossistemas aquáticos. E essa mesma analogia também serve para o estudo oceânico, tá? Por exemplo, a oceanografia ela vai sair estudando tudo nos oceanos.
Mas quando a gente quer estudar somente, né, os ecossistemas oceânicos, a gente usa a biologia marinha. Quanto aos continentais, a gente vai utilizar a limnologia, tá? Por que a limnologia? Porque ela vai estudar, tá, os ecossistemas em continente, a dinâmica física, química e biológica. Mas aí, né, a gente está falando aqui sobre fragmento de ecossistemas aquáticos. Então, o conceito de fragmento adotado em relação à água continental, tá? Lá no livro principal, tá? Que tem um artigo, tem escrito isso aqui. Lagos e reservatórios são considerados fragmentos de rios, formados pelo isolamento do rio principal ou de seus tributários. Eu reformulei um pouquinho isso aqui, de uma forma que eu gosto mais, tá? Não é a definição correta, tá? É uma definição que eu gosto. O rio principal, juntamente com seus afluentes e subafluentes, fazem parte de uma bacia hidrográfica. E todos os corpos d'água fazem parte dessa bacia, sejam naturais ou artificiais. De que forma isso a gente pode pensar? Por exemplo, quando você olha para a bacia do rio Parnaíba, você tem aquele rio principal gigante, só que ele vai se ramificando. Então você tem os afluentes e os subafluentes. E nisso você também vai ter as represas, você vai ter açudes. E só que veja que todas essas águas represadas em açudes, em lagoas, elas fazem parte do rio principal, tá? Que quem seria esse rio principal? É o rio Parnaíba. O mesmo também vai se aplicar, tá, ao rio Amazonas, a bacia do rio Amazonas, e assim sucessivamente, tá? Eu vou estar deixando esse vídeo, se eu conseguir colocar um card, vai ficar aí, tá? Mas qualquer coisa vai ter o link embaixo, que é basicamente falando sobre um pouco da bacia do rio Parnaíba, tá? E algumas problemáticas ao longo do tempo. Como podem ser esses fragmentos, né? Eles podem ser naturais e podem ser artificiais, né? Naturais a gente vai ter os lagos, lagoas, rios e riachos, e artificiais, açudes, represas e reservatórios, tá? Nenhum mistério até aqui. Aqui a gente tem a barragem de Salinas, no Piauí. Se eu não estou enganado, ela é das maiores no Piauí, se não a maior, tá? Não estou lembrado. Mas veja que ela é uma barragem, tá? Então essa água que foi represada, ela veio do rio principal. Qual é a bacia? O rio Parnaíba. Então se ela está represada, então ela está fragmentada. E uma outra aqui é a usina de Boa Esperança. Então as usinas no geral, elas também vão representar, tá? Bons exemplos, usinas, açudes, represas de fragmentos, tá? E essa aqui é a Lagoa do Bebedouro, tá? Eu vou jogar essa imagem para cá, pronto, ficou assim. Ela é uma lagoa urbana, tá? Em Parnaíba, Piauí. Lagoas urbanas são um dos exemplos magníficos para o fragmento de ambientes aquáticos. Por quê? Porque uma lagoa urbana, ela está ali isolada dentro da cidade, certo? Então aquelas espécies que estão ali, ou elas estavam ali já, elas foram levadas para aquele ambiente, seja por chuvas ou por pessoas, pelos mais diversos, né, eventos. Então, tá? Quando a gente fala disso, a gente não está falando somente de peixes, a gente está falando de peixes, invertebrados no geral, animais bentônicos. Eles estão ali presos dentro da cidade. Então, tipo, um exemplo perfeito de um fragmento aquático. Então, lagoas urbanas, tá? Nesse sentido, são ótimas para dar exemplos de um fragmento aquático. Quanto às causas, né? Como que acaba se fragmentando.
mudanças nos cursos dos rios por processos erosivos, deposição de sedimentos, tá? Levantamento de costas, falhas tectônicas, formação de lagoas marginais, atividade eólica e formação de pequenas represas. Então, ou seja, as causas são diversas causas naturais. Um exemplo aqui, tá? O movimento de dunas, que pode fechar a desembocadura de um rio, como acontece no rio Portinho, tá? Novamente aqui no Piauí. Outros são os bancos, tá, de areia nos próprios rios, tá? A maré vem levando essa areia e vai formando esses bancos de areia, tá, no meio do rio. Esses bancos de areia muitas vezes vão fechando uma parte, tá, daquela região. Na procura pelo leito, os rios serpenteiam e formam pequenas lagoas. Com a seca, essas lagoas ficam isoladas e o ecossistema fragmentado. Isso principalmente em rios que acabam tendo uma cheia altíssima e depois ele tem um período de seca, né? Ele volta novamente. E aí o que acontece? As regiões mais baixas, que antes até então estavam inundadas, elas ficam ali cheias, mas o rio ele recua. E nisso, né, o rio principal levou espécies, nutrientes, e elas ficaram ali, presas, né, represadas. Então são bons exemplos de fragmentos. Quanto às causas artificiais, né, a fragmentação artificial, de forma geral, envolve atividades antrópicas, né, que são atividades antrópicas. São impactos e atividades provocadas pela gente, né, pelo próprio homem. Exemplo, construção de rodovias, estradas vicinais. Estradas vicinais são aquelas estradas meio precárias, feitas só com areia, então tábuas, entendeu? Usinas hidrelétricas, açudes, barragens, construção de um porto marinho e o desflorestamento, tá? Então são causas artificiais. As barragens e as usinas, elas são dos melhores exemplos, tá? Açudes também, de fragmentação de ecossistema aquático artificial. E aqui, no caso, quebra-mar, tá? Em construção de um porto marítimo na cidade de Luiz Correia, também aqui no Piauí. Então, a construção desses quebra-mar também, muitas vezes, representam, tá? A fragmentação de um ecossistema aquático. E esse riacho, que eu acho que a webcam tá em cima, tá? Mas dá pra ver, acho que umas coisinhas ali. E basicamente é uma estrada vicinal. Então, as teorias ecológicas relacionadas à biodiversidade. Uma das principais teorias ecológicas é a biogeografia de ilhas. E o que seriam, na verdade, essas teorias ecológicas? Elas estão relacionadas a como aquelas espécies foram parar naquele ambiente, entendeu? Principalmente isso. Ou então, como ela se caracteriza ali, como que ela teve chances de sobrevivência. Então, tem algumas teorias, tá, que elas vão explicar isso. Uma das principais é a biogeografia de ilhas. A biogeografia de ilha, ela está relacionada principalmente a como as espécies vão parar naqueles locais. Então, esse aqui tá um exemplo de biogeografia de ilhas, tá? Ela ainda não foi aplicada à fragmentação de ecossistemas aquáticos. Então, na biogeografia de ilhas, um dos exemplos clássicos, tá? Você tem um continente, uma ilha maior e uma ilha menor. E aí acaba que espécies do continente acabam sendo levadas para essa ilha maior, tá? Ali elas prosperam e dessa ilha maior acaba chegando numa ilha menor, que novamente podem prosperar ou não, tá? Quem prospera fica, quem não prospera, seleção natural, morre e assim sucessivamente.
Mas isso se aplica, tá, na biogeografia de ilha como um todo. Mas quando a gente olha para a fragmentação de ecossistemas aquáticos, esse exemplo aqui seria modificado de que forma? Primeiro, aqui não seria um continente, aqui seria a bacia principal, tá? Por exemplo, aqui a gente pode citar a bacia do rio Parnaíba. E aí a bacia do rio Parnaíba teve uma cheia, né, um exemplo, tá? Teve uma cheia. E aí nessa cheia ele veio até aqui. E aqui, tá? Não é uma ilha maior, mas é um espaço, tá? Mais profundo, um relevo mais baixo, tá? E aí, depois ele teve uma seca, essa água recua. Só que fica aqui uma lagoa, tá? Uma grande lagoa. Só um exemplo. E aí, novamente, né? Teve uma grande chuva. E nessa grande chuva, essa lagoa transbordou. E aí, quando essa lagoa transborda, ela leva, tá, as espécies e nutrientes que acabaram vindo lá da bacia principal para uma nova lagoazinha menor. Isso é um exemplo de forma natural, tá bom? Existem exemplos de forma artificial? Existe, tá? Por exemplo, aqui novamente a bacia principal, ela foi represada aqui, um exemplo de fragmentação artificial. Só que essa represa, ela ficou cheia demais. E aí precisa transbordar essa água em um evento chamado de sangramento, né? E aí o que acontece? Essa água represada aqui abre as comportas, né? Joga essa água fora. E aí, né, você tem uma formação depois de uma lagoa menor, tá? Que nesse processo levou espécies, matéria, nutriente e assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui pode ser aplicado, tá, à biogeografia de ilhas dessa forma em ecossistemas, fragmentação de ecossistemas aquáticos. Teoria ecológica relacionada à biodiversidade, no caso, a teoria dos pulsos de inundação. Isso aqui é bem mais comum, tá, naquelas regiões que tem uma época de uma cheia gigantesca do rio principal e depois ele volta novamente. Isso aqui a gente vê principalmente, tá, Pantanal e o rio Amazonas, tá bom? E aqui no rio Amazonas, né, é tão assim e o tempo é tão grande, né, que lá você tem 3 matas, né? A de terra firme, a de várzea e a de igapó, tá? Tem um vídeo de pessoas da região mesmo mostrando indo pescar, tá? Eu acabei deixando esse vídeo mesmo e eles vão estar na mata de várzea, tá? Ela tá seca nessa época e eles vão lá para a mata de igapó para pescar. Tem umas questões, por exemplo, o tamanho dos peixes e tudo mais, mas eu acho que era para consumo. Eu preferi usar esse vídeo porque era da pessoas mesmo da região, falando, né, só mostrando a região. Não era nada muito elaborado. Então era no cotidiano mesmo. Então por isso eu vou deixar esse vídeo, tá? Se tiver no card ou embaixo vai estar o vídeo. Então uma parte interessante do vídeo, tá, que eu gostaria que, se alguém for assistir, é notar que ele fala assim: no ano passado a água estava bem ali naquele ponto daquela árvore, tá? Aí você tem uma noção real, tá, deles na região de onde a água estava. A teoria do distúrbio intermediário. A teoria do distúrbio intermediário é porque com a população ela não chega no estado de clímax naquela região. Porque ela acaba levando as perturbações e os eventos que acabam acontecendo. Então, por exemplo, uma espécie que prosperou naquele fragmento
por que ela não continua, tá, prosperando de forma indefinida? E aí existem várias variáveis, fatores que vai evitar com que essa população, essa comunidade entre num nível de clímax. Um deles, né, são eventos estocásticos. O que são os eventos estocásticos? São eventos considerados, entre aspas, aleatórios, tá? Você não tinha como prever esse evento acontecendo. Um dos eventos estocásticos a gente poderia considerar rompimento de uma barragem, entre aspas, tá? A gente dá para prever o rompimento de uma barragem, só que, bom, às vezes você não espera que essa barragem acabe rompendo, tá? Como, por exemplo, né, um exemplo aí é o que aconteceu em Brumadinho. Um outro evento são as tempestades e a poluição química, tá? Então, essas variáveis, elas acabam causando distúrbios naquela comunidade, naquela população. E isso acaba alterando, tá, a dinâmica. E vai influenciar na sobrevivência de algumas espécies naquele fragmento e a morte também de algumas espécies. Um outro ponto também é a estabilidade nos ecossistemas e a diversidade de espécies. Veja que a gente saiu das teorias, tá? Isso aqui são agora as variáveis que vão impactar. E, no caso, no geral, a diversidade de espécies aumenta com a estabilidade do ecossistema, tá? Isso aqui é no geral. Então, quanto mais estável um ecossistema, tá? Quanto maior a estabilidade do ecossistema, tá? Maior a diversidade, certo? Então, quanto mais aleatório, quanto mais catástrofes acontecem, ou se ele, em uma época ele é muito próspero e na outra época ele é muito hospício à vida, vai impactar na estabilidade. Mas não é um padrão para tudo, tá? Além dos estudos em relação às espécies ser diretamente relacionado ao tamanho dos organismos, tá? Isso aqui impacta bem que assim, ó, diversidade de espécies, tá? Por quê? É mais fácil você estudar, é bem lógico na verdade isso, porque é mais fácil você estudar espécies maiores do que espécies menores. Por exemplo, se a gente for considerar, isso aqui é um fitoplâncton de escala nanométrica, tá? Como que você vai estudar um organismo desse? Você precisa ter um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico não é tão simples, fácil de você conseguir um, tá? Mas dá para estudar de boa, por exemplo, as baleias, de forma geral. Então, o que acontece? Sempre vai ter mais estudos, tá, em organismos maiores. Então, você tem uma noção de uma biodiversidade maior em organismos maiores, já que quanto mais diminui, tá, o tamanho dos organismos, menores os estudos. E aí acaba tendo menos pesquisa, registros desses organismos menores. Relação entre estado trófico e diversidade de espécies. Isso aqui, o estado trófico, tá? O que seria, né, esse estado trófico? É a carga de nutrientes, tá? Que adentra um ecossistema. Essa carga de nutrientes vai propiciar uma proliferação de determinadas espécies, tá? Então, quanto ao estado de trofia, que é a quantia de nutrientes naquele ambiente, esses ambientes, tá, podem ser oligotróficos, mesotróficos e autotróficos. O que seria um oligotrófico? Baixa carga de nutrientes. Mesotrófico, uma carga mediana. Eutotrófico, altamente eutrofizado. Uma grande quantia de carga de nutrientes. Tá? Não entendeu ainda o que seria essa carga de nutrientes? Basicamente, quando você joga, tá, esgoto em um rio, você está jogando, entre aspas, nutrientes na água.
O que acontece? Bactérias vão decompor isso e vão reduzir a nutrientes menores. No ambiente aquático, você tem os organismos chamados de fitoplâncton. Tá? O que é o fitoplâncton? Ele é a base de cadeia alimentar aquática. E o que eles gostam? Eles gostam principalmente de nitrogênio, fósforo, nitrito. E o que acontece? Quando você joga esgoto, tá indo amônia, essas coisas. A amônia ela vai ser degradada. E quando ela é degradada, vai levar esses nutrientes para eles. E o que acontece com isso? Eles se proliferam. E nessa proliferação, eles muitas vezes acabam fechando a lâmina d'água, a parte superficial. Uma outra coisa também é que macrófitas vão começar a nascer. E aí você pensa, isso é legal, eles fazem fotossíntese e tal, eles são base de cadeia, os peixes comem eles, o zooplâncton come eles. E, na verdade, tem uma questão que é o desequilíbrio. Porque o que acontece? Nesse desequilíbrio, por eles fechar a lâmina, também acaba impactando uma baixa oxigenação. Uma outra questão também é as macrófitas, a respiração das macrófitas. Porque ao ponto que você tem produção alta de fotossíntese durante o dia, você tem um consumo durante a noite. Tá? E dependendo do ecossistema, o consumo à noite acaba sendo maior, consumo de oxigênio, do que a produção. Tá? E poucas espécies vão acabar sobrevivendo a essas variações. Tá? E é por isso que a biodiversidade em ambientes eutróficos, com alta carga de nutrientes, ela é bem limitada. Então, se você tem um ambiente eutrofizado, com alta quantia de algas e microalgas, ele tende a ter uma baixa quantia de espécies. Um outro exemplo aqui, é a Lagoa do Bebedouro. Ela é uma lagoa urbana, Isso acontece muito com lagoas urbanas. Um motivo também disso acontecer com lagoas urbanas é por mais que ela seja preservada, nas épocas de grande chuva, toda aquela matéria orgânica, sujeira que estava na cidade, ela acaba entrando na lagoa. E com isso vai uma grande quantia de nutrientes. Uma outra questão é que as lagoas urbanas, elas são esteticamente preservadas. Esteticamente. Biologicamente não. Então a maioria das lagoas urbanas, elas não são biologicamente preservadas. Elas são esteticamente preservadas. E aí quando você faz uma análise, a nível biológico, químico, você percebe que a água está com uma grande quantia de nutrientes, variando ali, entre a eutrofia e a mesotrofia, entre o eutrófico e o mesotrófico. O que acontece? É tão real que se você tiver uma lagoa urbana na sua região, olha se ela tem uma predominância, de carófitas, cianobactérias e em testes químicos, costumam apresentar níveis elevados de fósforo, potássio, nitrito e nitrato. Eu não tenho como fazer tudo isso. Então olha, se tem essas plantas assim, essas carófitas, ou se ela tem uma cor da água muito verdinha, tá bom? Então, essa cor assim ou assim, Aqui é porque aqui tá longe. Aí quando você chegar perto, tiver assim, é um indício. Fatores, de impacto nos fragmentos. Nos ecossistemas aquáticos, a maioria dos impactos estão ligados ao uso e ocupação da bacia hidrográfica, Ou seja, a gente falou sobre o impacto antrópico, ou seja, atividade humana,
E introdução de espécies exóticas, novamente isso aqui é impacto humano. Empreendimentos tecnológicos, impacto humano. Contaminação por produtos químicos e orgânicos, impacto humano, impacto antrópico. Aporte de efluentes urbanos e da agricultura, impacto humano, impactos antrópicos. Aqui um exemplo, tá? Introdução de espécies, tá? Isso aqui é uma espécie exótica e essa aqui é uma espécie aloctone. Qual a diferença? Tá? Essa aqui é a tilápiazinha, tá? Ela é considerada uma espécie exótica. E essa aqui, tá? Se eu não estou enganado, é a corvina, tá? Ela é considerada aloctone. Se você for procurar por aí, a maioria vai dizer que é sinônimo, né? Exóticas ou aloctones, tá? Não é bem assim, tá bom? Uma espécie exótica, se você for ver em artigos, tá? Ele vai dizer que a espécie exótica ela veio de fora daquele país, ou seja, ela não é originalmente daquele país, tá? Tipo essa tilápiazinha aqui, tá? Essa espécie, ela é natural da África, tá bom? Então ela veio para o Brasil, tá? Foi introduzida aqui, alguém trouxe, alguém colocou, e aí ela tá por aí, tá? Se deu bem. Essa aqui, a corvina, considerada aloctone. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos dar só um exemplo aqui, tá? Você tem a bacia do rio Parnaíba e aquele peixe, ele é originalmente da bacia do rio Parnaíba, tá? Aí você pega esse peixe que é originalmente da bacia do rio Parnaíba, coloca na bacia do rio Amazonas. E aí esse peixe se dá bem lá. Quando você encontra esse peixe na bacia do rio Amazonas, ele é um peixe aloctone. Por quê? Porque ele está no mesmo país, mas ele é naturalmente da bacia, tá, do outro rio, certo? Então o peixe, ele é aloctone dependendo da região que você tá e você encontrou ele, desde que ele seja comum no seu país. Então no geral, aloctone é isso. Só que devido a essa que eles acabam usando como sinônimo entre exótico e aloctone, considerando como sinônimo, muitos artigos começaram a trazer algo do tipo aloctone nativo. Entendeu? Por quê, né? É justamente por causa dessa confusão que o pessoal acaba fazendo. Já colocam aloctone nativo, ou seja, ele não era daquela região, ele tá ali, tá? Mas é do mesmo país. É do mesmo país, não era encontrado nessa região, mas está naquela bacia, tá bom? Acho que tenha ficado claro em relação a isso. Isso aqui é um outro fator de impacto, tá? Isso é uma matéria da BBC, tá? E ela é bem atual, entre aspas, tá? Ela é lá de 2021. E aí essa matéria diz assim, né? Hidrelétricas matam toneladas de peixes e ameaçam espécies nos rios brasileiros, né? Aponta o estudo. Eu não vou trazer a matéria toda, tá? Quiser ler um fragmento, é isso aqui, tá? Eu não vou ler tudo isso aqui, mas qual a explicação disso? A explicação disso, tá? É que você tem cardumes de peixes, tá? E aí quando abre as comportas da hidrelétrica, esses peixes são levados, se eles estiverem ali perto. E o que acontece? Os peixinhos, eles têm um órgão chamado bexiga natatória. Essa bexiga natatória, ela expande e diminui para ele poder subir e descer. Só que essa diferença de pressão, quando ele é sugado, quando abre as comportas, faz com que a bexiga natatória se expanda. E como ela se expande muito, ele explode de dentro para fora. Então, hidrelétrica, impacto, tá?
das hidrelétricas. Tá. Na construção de uma hidrelétrica, barragem, açude, peixes que eram de ambientes lóticos muitas vezes morrem porque não conseguem viver em ambientes lênticos. E o que é isso? Tá. Ambientes lênticos são ambientes de água parada, entre aspas, água parada. Como assim, né? Uma lagoa, um lago. Os ambientes lóticos são aqueles de rio, né, em movimento mesmo, corredeira, essas coisas. O rio em si mesmo é um ambiente lótico. O que acontece? Quando tu represa, essa água vai ficar ali, parada. Então você está transformando um ambiente lótico de águas em movimento, em um ambiente lêntico de água parada. E algumas espécies não sobrevivem a isso. Escada de peixes. Vai estar o link, tá, desse vídeo. Mas eu não vou jogar aqui, tá? Só fazer uma explicação breve. O que seriam essas escadas de peixes? Imagina que você tem uma hidrelétrica. Só que, por exemplo, peixes, né, que subiam para se reproduzir, eles não têm mais como fazer isso. E aí? Essas espécies ficam represadas, ficam separadas, tá? Como que elas se reproduzem? Então, algumas hidrelétricas já têm esse sistema, tá? É chamado de escada de peixes. E o que é uma escada de peixe? Basicamente é um ambiente com elevação para conectar, tá, uma parte da represa à bacia, né, ao rio principal. Assim, essas espécies elas podem fazer esse fluxo, tá, seja desembocadura ou de um lugar do rio a um outro lugar do rio. Tá? Então elas sobem, elas passam e elas conseguem fazer essa travessia. Poucas hidrelétricas têm esse sistema, tá? Ele é chamado assim escada de peixes, mas tem um outro nomezinho. Então, realmente são poucas hidrelétricas que têm isso. É uma atitude legal, tá? As recomendações, tá? Isso aqui tem no artigo lá, tá? Que são essas recomendações? É para tentar minimizar os efeitos da fragmentação aquática, que na maioria das vezes, tá, ela é provocada por fatores antrópicos. Então, tem uma matriz energética diversificada para não depender somente de hidrelétricas, descarte adequado de resíduos biológicos de rebanhos, tá? Por quê? Esses resíduos, né, é material orgânico, tá? Vai para o rio, é decomposto, substâncias nutrientes menores são liberados na água e há uma produção, aumento de produção. De quê? De espécies fitoplânctônicas, carófitas, existe um aumento de nutrientes naquele ambiente. Uma proliferação de microalgas e algas. Monitoramento e avaliação de impactos aos recursos hídricos. Na verdade, essa parte aqui, tá, que fala de mata ciliar, eu coloquei já em um outro slide, tá? Zona de proteção nas margens dos rios e plantações em curva de nível. O que seria isso, né? Na verdade, né, plantação em curva de nível é o recomendado, tá? Então, isso aqui acontece principalmente, né, naquelas plantações de arroz na China. Se você pesquisar isso, você vai encontrar muitas imagens. E por que é recomendado plantação em curva de nível? Porque quando chove, os nutrientes são levados, a areia é levada. Em curva de nível, né, ele é levado para um menor, depois vai para um outro, depois vai para um outro, e sucessivamente. Então você diminui o impacto dos efeitos de erosão. Por que isso é legal? Esse processo, tá,
de levar água com os nutrientes é chamado de lixiviação, tá? Esse processo que ela leva, o processo de lixiviação, ela provoca um efeito de erosão. O que é um efeito de erosão? É um efeito de degradação, tá? Como é no solo, se chama erosão no solo, tá? Que basicamente o que é? Uma degradação do solo, tá bom? Isso evita uma degradação, tá? Do solo e diminui, tá? A quantidade de nutrientes que é levada. Por exemplo, se vocês forem ver nos morros, favelas, coisas do tipo, por não ter curvas, tá? De nível, quando vem uma grande chuva, tá? Acaba acontecendo aqueles desabamentos. E aqui, tá? Tem um vídeo que é sobre as matas ciliares, né? Que é o controle da erosão do solo, de microbacias com reflorestamento nas cabeceiras. Isso aqui é um processo lá parecido, tá? Por isso que eu coloquei as duas juntas. É porque esse processo de lixiviação, tá? Que vai erodindo o solo, tá? Provocando um efeito de erosão no solo, vai levando, tá? A areia para os lugares mais baixos. Quais são os lugares mais baixos? Os rios. Só que aí tem uma coisinha, tá? As árvores, quando você tem uma mata ciliar, ele para isso, tá? E ele evita com que a grande quantia de terra entre no rio. O que acontece ao longo do tempo? Se muita dessa areia, tá, vai entrando dentro do rio, ele vai diminuindo a profundidade dele. Isso é bom ou ruim? É ruim. Porque o que acontece? Se você diminui a profundidade do rio, quando vier de novo uma grande chuva, se ele estiver menos profundo, raso, ele vai transbordar mais. Se ele transbordar mais, ele vai alagar mais a cidade. Vai ter maiores chances de alagar a cidade. Esse efeito, tá, de entrada de areia, né, no geral, que é carregado para dentro do rio, tá, devido não ter uma mata ciliar, tá, seriam árvores plantadas pelas margens do rio para evitar com que essa areia entre, é chamado, tá, de assoreamento, tá bom? Tem um vídeo, tá, não vou falar também, não vai ficar o link, que é sobre o assoreamento do rio Parnaíba, tá bom? Então quem quer assistir um pouquinho, tá? E é isso.